Sejam bem-vindos a este episódio do DAZN F1 Debrief para fazermos a análise do Grande Prémio da China, o segundo da temporada, o primeiro Grande Prémio desta temporada que contou com uma corrida sprint, qualificação sprint também. Dados que vieram para cima da mesa logo no final do dia de sábado na China, início do dia de sábado aqui em Portugal. Comigo estão o Henrique Chaves, o João Carlos Costa e também junta-se a nós remotamente o Nuno Pinto. Nuno, começaria por ti. Vitória para Piastri, a terceira da carreira, a segunda vitória consecutiva da McLaren nesta temporada. E por muito que eles andem a dizer, e eles são os papaya, que não têm o carro mais competitivo em pista, pelo menos parece que é isso que está a acontecer. Olá a todos. Eles dizem isso, eu ainda nunca ouvi eles dizerem que não têm o carro mais competitivo. Vão dizendo é que não é tão dominador como outros carros já foram, mas eu tenho ideia de que já ouvi até o Norris a desvalorizar o domínio, mas a admitir que tem o melhor carro, e acho que não podem fazer de outra maneira. Não ouvi nenhuma declaração no fim desta corrida de Xangai, não ouvi o que é que o Piastri disse, nem o que é que o Norris disse, mas o que ficou o que ficou demonstrado na pista foi isso mesmo, não é? Não fizeram um domínio total no fim de semana porque fizeram erros na sexta-feira. Se não fosse isso, eu acho que podiam ter saído de Xangai com um pleno, e um pleno eu digo 1-2, e um domínio nas primeiras filas, tanto na qualificação sprint como na qualificação para a corrida principal. Acho que o que nos dá alguma esperança, por enquanto, para mim são dois fatores. Um é vermos o Piastri mais perto do Norris do que estava no ano passado, e segundo é eles ainda terem algumas arestas por limar internamente, e os pilotos fazem ainda alguns erros. Se calhar não estão eles tão cientes do domínio que têm no carro e ainda se calhar arriscam demasiado, ou estão a puxar um pelo outro na guerra interna, e isso faz com que andem para lá do limite que era preciso para dominar uma ação de qualificação. E os outros pilotos que se têm ali imiscuído durante algum tempo nas batalhas dos McLarens tem acontecido só por isso, por demérito dos pilotos da McLaren em extrair o máximo potencial do seu carro, do que efetivamente existir uma maior competitividade dos concorrentes. E isso ficou demonstrado com a diferença de corrida do Ferrari e do Hamilton na sprint em ar livre. Depois a Ferrari, nem o Hamilton nem o Leclerc estavam competitivos o suficiente para verdadeiramente lutar por uma vitória numa corrida normal. A verdade é que à entrada do fim de semana, sobretudo aqui à chegada à China, pode ser a estratégia de comunicação, como tu já fizeste referência, Henrique, que é, se calhar, do lado da McLaren baixarem um bocadinho as expectativas, e por isso aqui ouvimos um Norris dizer não creio que este fim de semana estejamos tão competitivos. O Piastri, claro, queria apagar aquilo que se tinha passado em Albert Park na semana anterior e também estava um pouco mais cauteloso. Mas a verdade é que depois em pista, tirando, e a exceção é mesmo feita essa de sábado, e se calhar a sexta-feira, no caso do Lando Norris, porque cometeu vários erros, sobretudo na travagem da 14, e assumiu esses erros, e dizia também que ele dizia na parada dos pilotos, mudámos algumas coisas na configuração do carro de sábado para domingo, o que nos permite... Sexta para sábado. De sexta para sábado, sim. O que depois nos vai permitindo fazer este crescendo ao longo do fim de semana. Mas a verdade é que depois em pista, e sobretudo em ritmo de corrida, e corrida pura e dura, a corrida que dura os grandes prémios, os mais de 300 km, os McLaren superiorizam-se à concorrência. Sim, eu acho que é clara a superioridade dos McLaren, mas é um pouco aquilo que o Nuno diz, é se calhar eles a puxar um pelo outro, vão para lá do limite e esses erros aparecem, é natural que assim o seja. O Oscar Piastri, para mim, acho que tem uma abordagem se calhar mais fria, e vemos ele festeja, é um primeiro lugar, mas para ele, pronto, está feito, agora arrumar a mala e siga para o Japão. Eu acho que é um Oscar Piastri mais frio naquela luta interna e consegue extrair se calhar um bocadinho mais do monolugar, também tendo Lando Norris se calhar a pressão de estar a liderar o campeonato e jogar se calhar um bocadinho contra Lando Norris. Agora que o McLaren é superior, eu acho que é nítido, especialmente como tu disseste em ritmo de corrida, a gestão dos pneus
parte do McLaren parece superior aos demais, ok, também com a vantagem de ter mais ar limpo no Grande Prémio, mas acho que é claro que a McLaren fez um trabalho fantástico. Se não fosse mesmo aqueles erros por parte de Lando Norris na sexta-feira na SQ, na Sprint Qualifying, poderiam ter limpo, digamos assim, o fim de semana em termos de pontos aqui na China. João, sabemos que o Piastri, em comparação com o Lando Norris, é sempre um piloto que não esboça tanto os seus sentimentos. Não coloca tanto cá fora um sorriso. Mas será porque também sabe que se há alguém dentro da McLaren que tem responsabilidade por lutar com o Max Verstappen, é o Lando Norris, e ele põe-se um bocadinho de parte, mas, como diz o Henrique, com pezinhos de lã lá vai andando? Eu acho que não. Acho que nesse aspecto os dois têm uma maneira de ser diferentes. É notório, já sabemos há algum tempo, e isso depois tem como consequência serem mais expansivos ou menos passivos no contacto com a comunicação social e até com os fãs. Acho que tem mais a ver com a forma como um e outro abordam as corridas, se calhar. E sobretudo o que me impressionou neste fim de semana, depois de um fim de semana anterior, foram poucos dias entre a Austrália e a China. O Oscar Piastri em casa para mais, não teve o fim de semana perfeito, longe disso. E o Nuno fala muitas vezes nisso, que é a capacidade dos pilotos, acaba a corrida, tira o capacete, e temos aqui um piloto ao lado, e deitam o passado para trás das costas. E o Piastri fez isso de uma maneira extraordinária na Austrália, e logo desde o primeiro treino. Não foi mais rápido, mas logo desde o primeiro treino era notório, primeiro e único treino livre, era notório que tinha esquecido isso. A qualificação para o sprint não lhe correu tão bem, mas não correu tão mal quanto ao Lando Norris, mas também não foi um problema não ganhar. Ele teve paciência na corrida sprint para o segundo lugar ser suficiente, porque sabia que de facto o carro lhe podia permitir, com uma boa qualificação, ganhar não só o primeiro lugar da primeira linha na grelha, como depois o Grande Prémio. E isso cortou bem. Fez aquilo que tinha a fazer, poupou os pneus médios quando foi preciso poupar, seguiu as ordens de equipa em termos de ritmo de corrida no início, como a equipa lhe pediu, e quando montou os duros, jogou o jogo certo. Percebeu que rapidamente tinha ali uma máquina que no ar limpo não seria possível do Norris sequer se aproximar. Pois o problema com os travões do Norris é outra consequência, mas nunca o primeiro lugar do Oscar Piastri esteve em causa. E é isso que eu gosto no Oscar Piastri, mais do que outra coisa qualquer. É isso que o torna, na minha opinião, um piloto do grupo dos eleitos. Quando tem o melhor carro, raramente falha. E quando sente que está numa posição dominante, executa. Quando não está, às vezes comete alguns erros. Quando até está só atrás do Norris, não tem paciência, se calhar, não tem essa capacidade de gerir as emoções. Mas quando está em primeiro, é extraordinário. E demonstrou isso o ano passado, por exemplo, em Baku. Tinha-o demonstrado em parte num Grande Prémio estranho na Hungria. E ontem, acho que foi domingo, foi o que ele fez da melhor maneira. Foi saber ser campeão. Achas que houve guerra? Achas que houve mesmo luta ontem? Não, eu pergunto houve. porque eu não consegui seguir a corrida dos McLaren. Não houve. A equipa jogou o jogo. Bem. E fizeram bem. A equipa jogou o jogo. Nuno, a McLaren aprendeu, e desculpa interromper-te, mas achas que a McLaren aprendeu com alguns erros do ano passado, da temporada de 2024, em que várias vezes Piastri e Norris... Tem que aprender, sim. Eles fizeram perder tempo um ao outro e à equipa. E eu acho que eles aprenderam nesta corrida. Eu não estive atento às comunicações da McLaren, porque estavas a gerir pneus. Mas deu uma sensação ao ver a corrida no seu geral que não houve nunca nenhum momento em que eles iam tentar atacar-se um ao outro. E acho que eles tiveram a corrida completamente controlada. O Norris disse que queria tentar atacar o Piastri, que sentia que tinha ritmo para atacar Piastri. Mas pronto, houve aquela questão dos travões, se calhar, que impossibilizou isso. Mas isso foi ainda na fase dos médios. Boca interna, para tentar ver se lhe davam autorização. Mas eu acho que eles tinham aquilo definido, que se livrassem do Russell no arranque, que aquilo era para levar tranquilamente, até porque era importante fazer uma gestão de pneus boa, e depois era só escolher quem é que parava primeiro, e a partir daí eu acho que a McLaren não ia deixar que eles andassem a apertar um com o outro, porque corria o risco de estragar os pneus. É a sensação que me deu, por isso é que vos pergunto. Eu acho que tens razão. E não foi isso que eles fizeram. Não foi isso que fizeram quando disseram ao Piastri: vais deixar o Lando se aproximar de ti, e é depois, quando o Lando se aproxima, que diz:
já não dá, mais vale ele ir-se embora porque eu só estou aqui a desgastar os meus Mas pneus. sabes como é que tu notas que as coisas estão bem geridas nessa altura? É no primeiro a parar. Eles não têm qualquer dúvida que é o Piastri o primeiro a parar. Pronto. Nem Está podia feito. ser de outra maneira. Nem podia É o ser de líder outra da maneira, corrida. não é? Só o ano passado é que fizeram mas as no ano vezes passado, lá está. terem problemas. Exatamente, no ano passado não fizeram isso algumas vezes e, portanto, o Piastri para, está na frente e a partir de agir. Há, de facto, nos médios uma altura em que fica a sensação que há uma semi-discussão, no bom sentido, para saber qual é o ritmo certo para pôr os dois a ir o mais longe possível, porque eu acho que isso também foi visível e o Nuno pode nos ajudar. As equipas perceberam que os médios, afinal, naquelas condições, com a temperatura mais baixa, com o sol a desaparecer, com mais borracha na pista, os médios, mesmo com o depósito mais cheio do que no sprint, os médios iam durar mais tempo. Acho que foi notório de imediato, não é? Foi as duas coisas, não foi de imediato, mas foi ali à volta 7, 8. Sim, nessa altura, em claro. que era preciso decidir se ias claramente para 2 paragens, com a janela aberta para as 3, como tínhamos falado, ou se dava para esticar e tentar-se apostar numa paragem. Ali por volta da volta 8, 10, 12, com a corrida que estava a ser feita por quem estava a poupar bem os médios. E por outro lado, e um grande sinal foi quem tinha arrancado duros, como é que estava a fazer, como é que era a degradação real dos pneus que ninguém conhecia. A janela da uma paragem abriu-se de uma forma totalmente inesperada. E eu acho que isto, e é isso que tem alguma graça na corrida, foi aparecer uma estratégia que era talvez a quarta hipótese. E a quarta hipótese acabou por ser a melhor e a estratégia vencedora para a grande maioria dos pilotos, mas isso com a análise exatamente do que estava a acontecer com o Stroll e com o Berman, que tinham duros, e com quem estava também a conseguir controlar o desgaste dos pneus médios, que à volta 8 não estavam a cair tanto como toda a gente esperava, tendo em conta o que se tinha visto no treino livre 1 e na corrida sprint. De tal maneira que a ficou logo. Pirelli, na sexta-feira, após o treino livre e a qualificação sprint, dizia que a estratégia de uma paragem seria quase impossível. A própria Pirelli, com os dados que tinha. Não é? E sábado à noite era impossível também, ou era uma estratégia lenta, tinhas que andar a poupar de uma forma incrível e sempre em ar livre, porque senão o pneu da frente, mesmo que os outros aguentassem, o frente esquerdo morria completamente no ar sujo. E foi isso, com aquela descida de 10 graus de temperatura, quando o circuito ficou todo coberto de nuvens, a zona do circuito ficou muito, muito encoberta e a temperatura baixou muito, que ajudou, e se calhar também os pequenos detalhes de melhorias, pequenas melhorias de afinação que foram possíveis de ser feitas, e a própria aprendizagem dos pilotos, porque isso foi muito óbvio. Nós não vimos pilotos ali em grande guerra nas primeiras voltas que sabiam que era fundamental poupar os pneus, enquanto que na corrida sprint, quem tentou ganhar posições e quem andou ali um bocadinho mais na luta, o Alonso é um exemplo disso, o Sainz também, aquele grupo ali atrás que deram cabo dos pneus completamente, tiveram uma abordagem completamente diferente no domingo, e de 2 paragens possíveis 3, passou-se para uma que resultou quase unanimemente, uniformemente na grelha, como a estratégia mais rápida, mas tornou uma corrida um bocadinho mais chata e mais estática e de muita poupança, e um grande exemplo de que não é exemplo, mas uma grande comprovação de que as equipas não estavam à espera da uma paragem, acaba por ser as situações de desclassificação no final da corrida. Acho que porque depois quando estás naquela já não podes voltar atrás e não se podia perder posições em pista porque as ultrapassagens também estavam muito difíceis. Vamos então olhar para essas desclassificações. São 3 deste grande prémio, por 2 razões diferentes. A de Gasly e a de Charles Leclerc por terem falhado o peso mínimo. A de Lewis Hamilton é por meio milímetro. Vamos começar pela de Gasly e de Leclerc. Gasly que até verdadeiramente é o primeiro piloto a parar. Na corrida não é o primeiro piloto a parar porque o Gabriel Bortoleto fez um peão e imediatamente foi para a boxe no final da primeira volta, mas o Gasly para à volta 10. E isto, nós fomos debatendo, esta estratégia de uma paragem só depois complicou muito e por isso é que Gasly e Leclerc são desclassificados. Vamos lá ver. De imediato se começou a fazer algumas comparações com aquilo que aconteceu com
com o Russell ano passado em Spa. Há uma coisa que não se pode comparar, aqui dá para fazer 5,5 km de volta de regresso às boxes e, portanto, fazer o pick-up da borracha que está na pista. Em Spa, entramos logo nas boxes, depois do gancho de La Source, e, portanto, não foi possível. Há, no entanto, algo que me parece claro. O desgaste dos pneus foi maior, foi acentuado, perdeu-se peso. O Nuno poderá nos ajudar noutra coisa que tem a ver com o facto dos pilotos terem feito a prova sem paragem, mesmo estando menos calor, terá tido alguma consequência no peso dos mesmos em termos de perder peso. Não me parece que seja assim uma coisa muito diferente, mas há vários fatores que levam que os carros possam ficar mais leves. O desgaste dos pneus, uma menor capacidade de fazer o pick-up da borracha, e há uma coisa que parece claro com tudo isto, é que já anda tudo a brincar com os pesos mínimos e já é ao detalhe. E essa é que é a questão. Por um lado é bom, porque passámos anos a falar os carros estão acima do peso mínimo. Já não devem estar. Nenhum deles deve estar. Acho que não estão. Não estão, de certeza absoluta, nesta altura. E já há muito lastro metido nos carros, de certeza absoluta, ao longo das corridas. Portanto, é preciso jogar com isso tudo, e as equipas não fizeram as contas bem. A Alpine foi surpreendida. A Ferrari, podíamos dizer, é a questão da asa, o perfil, são 200 gramas. Não, a asa, o carro tem de ser... O carro é pesado com a asa que acabou a corrida, e depois é pesado com uma asa nova, exatamente para estar nas mesmas condições onde estava no início da corrida. O piloto também é pesado, obviamente, e foi depois de fazerem estas contas todas que descobriram que o carro estava abaixo do peso mínimo. O que traz outra coisa à questão, e é interessante. O Vasseur, numa entrevista no início da semana, logo após o Grande Prémio da Austrália, tinha dito que nós, Ferrari, já estamos a ir ao limite em tudo. Temos mesmo de ir ao limite em tudo. No consumo de combustível, temos de pôr o mínimo de combustível necessário. No jogar dos pneus, temos de ir ao limite. No peso dos pilotos e no peso do carro, temos de ir ao limite. E, de facto, foram surpreendidos. A razão, eles não explicam qual é a razão, mas assumem que, de facto, estão a ir ao limite, e isso depois tem algumas consequências. E esta é uma delas. Eu não sei se foi uma surpresa, obviamente, que não estavam a contar, mas, por exemplo, no caso do Hamilton, o facto de ter feito 2 paragens, se calhar, levou-o a não consumir tanto combustível. No caso do Leclerc, eu acho que aquele ritmo final dele, a certa altura pareceu que o Leclerc queria ganhar a corrida, não é? Ele diz que sim, ele diz que achava que tinha ritmo para ganhar a corrida. Agora, se tinha ou não sei. Se calhar estava a extrapolar um bocadinho, não tendo a asa danificada, não sei. Mas a verdade é que parecia, e estava muito mais rápido que Hamilton, e há que dizer isso, mesmo com a asa danificada, mas chegou ali uma altura, no final da corrida, que parece que abrandou muito, perdeu um bocadinho desse ritmo. Eu não tenho a certeza se era desgaste dos pneus ou se era mesmo uma gestão forçada do combustível que tinha para acabar a corrida, com aquele... Quase que aposto na segunda. Pois. Quase que aposto. E o que facilitou também a ultrapassagem de Max Verstappen no final da corrida. Henrique, só para trazer alguns dados para cima da mesa daquilo que tu estás a dizer, o Leclerc faz a melhor volta da corrida, um 36,157 à volta 49. E depois baixa... Os tempos começam a aumentar cerca de... Bem, a volta 50 ainda é muito próxima, mas a partir da volta 51, se calhar quando a equipa começa a avisar, olha, vamos ter que baixar aí um bocadinho o ritmo... Nem precisa de avisar, Oscar, eles têm essa informação no painel. Pronto. 36,8, 36,7, 38, faz 37 e as últimas 3 faz na casa dos 37. Sim, são voltas muito lentas. Eu acho que o Verstappen, por exemplo, na última volta da corrida fez 35,4, se a memória não me interessa. Fez a melhor volta? Fez a melhor volta dele? A melhor volta dele foi levantar. Se tu olhares para o GPS, eles iam a poupar. Não há essa comunicação. Também não fui ouvir todas as comunicações. Não há. Mas nem precisa de haver, porque o piloto tem os alertas de combustível no dashboard, no painel. E é muito específico e muito preciso em que ponto é que estão naquele momento da corrida, e depois muito provavelmente deve ter havido ali algum código, algum pedido para mudar settings no volante, porque eles estariam com medo do peso. Eu acho que isso é evidente. Estariam com medo do peso e tentaram jogar pelo seguro, porque mais vale acabar e ganhar os pontos do que ser desclassificado. Só para vos ajudar um bocadinho aqui na questão dos pesos, eu não fico nada surpreendido por existirem 2 carros desclassificados por 1 quilo.
É que não estamos a falar de uma enormidade, de uma tentativa de uma ilegalidade clara de que o carro mais leve, não. 1 quilo é uma coisa que pode acontecer muito facilmente, um bocadinho na sequência daquilo que o João diz, que é este o nível que se anda na Fórmula 1 atualmente. Andamos com tudo ao limite. E para vos enquadrar um bocado, e as escolhas têm que ser feitas antes da qualificação, em termos de lastro. Depois pode-se compensar ligeiramente com a bebida do piloto, mas tu não podes meter coisas, não podes no domingo, antes da corrida, pôr mais peso no carro só para garantir. Podes com combustível. Mas isso é muito arriscado e muito penalizador em termos de peso. E se nós pensarmos, e acaba por ser um bocado disparatado, porque é um risco de 1 quilo que tira todos os pontos. Mas se pensarmos na qualificação, 10 quilos são entre 3 a 4 décimas. Vamos supor que esta pista é das piores, são 4 décimas. Quer dizer que 1 quilo são 4 centésimas. Com a grelha como está, 4 centésimas pode significar saíres da Q1, passares à Q2 ou ficares na Q1. E então toda a gente anda ali na pele mesmo. Eu entendo perfeitamente porquê. Porque tu saíres num grande prémio como este, de 16º a 17º, acabou. E às vezes fugires da Q1 por uma margem mínima e depois até ainda consegues melhorar e chegas à Q3, muda completamente a perspectiva. E só para vos dar aqui mais uma ajuda, neste momento da temporada, os pilotos ainda não estão certinhos no seu peso. É o início da temporada, muitas viagens, não vou dizer quem, mas há casos de pilotos entre o sábado de manhã e o domingo ao fim da corrida variarem 1,5 kg a 2. E às vezes se isto não for bem comunicado e não for bem analisado e o engenheiro que faz as contas quiser ir mesmo ali no limite, um piloto que depois da qualificação, imaginem que passou, por causa das viagens todas, anda ali um bocadinho desregulado e não consegue fazer as suas necessidades bem. Chega amanhã da corrida, consegue, ainda vai ao ginásio ou faz uma sauna, desidrata mais um bocadinho, acaba a corrida 2 kg abaixo do que o engenheiro esperava, temos um problema. E temos um problema grave. Eu não estou a dizer que foi isto que aconteceu, porque não sei, mas entendo que possa ter acontecido. Já apanhámos alguns sustos de quando acaba a corrida eles estarem meio quilo, 750, 1 quilo abaixo do que o piloto, porque faz parte da pesagem, do que o que se esperava. Agora, é esse jogo que a partir de agora também tem que se fazer. Andas mesmo no limite e se calhar havia mais carros na grelha que estariam, sabes? Mesmo ali à pele e depois por terem poupado um bocadinho mais de combustível porque a corrida assim o permitiu, conseguem estar no peso. O piloto que pode levar ali 1,5 litro, se só bebeu meio litro, tem 1 quilo de peso. Se a corrida foi mais intensa e teve que beber a bebida dele toda, estamos 1,5 kg abaixo. Anda tudo à pele. Mas sabes E que, eu acho que isso é interessante giro. puxares isso, porque houve logo quem falasse na questão deste ano os pilotos poderem ter mais 2 quilos. Ou seja, 2 quilos. os regulamentos são 82 quilos. Isso é bom, porque, por exemplo, o Lance é um exemplo, o George Sim. Russell é outro exemplo, são pessoas altas e acabam por ter... O Ocon também, ainda que o Ocon seja muito magrinho, mas... O Ocon não tem pernas, por isso safa-se nessa parte. Esqueceram-se de pôr músculo nas pernas. Hulkenberg há de ser Só mais- tem lá dois palitos, O Hulkenberg é talvez o melhor exemplo de alguém alto e encorpado. E esses 2 quilos poderão também levar a contas mais complicadas quando os mais leves perdem esse nível Tem que pôr de lastro. peso. Exatamente. E tem que pôr lastro. Não, e uma coisa que é, a partir aí eu vou dizer, a partir de junho, os pilotos como mantêm, aquilo varia muito pouco. Mas até lá, no início da época, e a preparação física e todas estas viagens têm influência, ainda há algumas variações no próprio fim de semana ou na própria semana de corrida. Por isso, este quilo entendo perfeitamente que possa ter acontecido pelas mais diversas razões, juntando a uma paragem e ter-se perdido muito peso dos pneus também. A desclassificação da Ferrari, não, do outro Ferrari, do É Lewis. outra história. já é é uma outra coisa, história. já é outra história e não é inocente, mas também não é grave. As equipas andam no limite em tudo. E uma das formas mais fáceis de ganhar apoio aerodinâmico é andar com os carros baixos. E eles andaram com o carro muito baixinho e arriscaram. Não é... O que é um bom acho que sinal. tenha sido. O que é um bom sinal, porque eles conseguem andar com o carro baixo sem aquilo andar aos pulos e aos saltos. Verdade que a pista tinha muito poucos ressaltos. Com
quando este E novo por aí é que devem asfalto. ter arriscado. Pois. E por aí exatamente é que devem ter arriscado. E o carro já estaria assim no sábado e 30 voltas não fez diferença na placa de madeira, mas as quase 60 do Grande Prémio fez. Mas acho que é absolutamente normal. Agora não vejo a desclassificação de um ser. Não vejo como erros. São as equipas a puxar o limite Mas, e não há nada de errado com isso. Nuno, antes Foram tínhamos apanhados, foram desclassificados. antes dessa penalização do Hamilton, tínhamos falado por WhatsApp daquela questão de os pneus duros ser um pneu que, se tiver abaixo da temperatura, perde muita performance. Sim. Também houve um gasto extra, digamos assim, de combustível, porque os pilotos a certa altura tinham que andar a puxar para os pneus não perderem a tal performance. Ou seja, teve que haver esse jogo, e acho que até houve uma declaração do Carlos Sainz. E a puxar na parte rápida, que é aí que faz diferença e aí gastas mais combustível. Exato, e o Carlos Sainz dizia isso mesmo. Eu tinha problemas na frente e depois ainda alavanquei um bocadinho esses problemas porque tinha que gerir o combustível. Lá está, menos load nos pneus, mais lift and coast, menos pressão no travão, depois ajuda também a exercer um bocadinho de pressão nos pneus e de carga para manter aquela temperatura. Tudo isso também levou a se calhar as equipas a terem um problema extra que não contavam com a questão do combustível. E é conhecido que os C2 e os C1s aguentam bem, mas precisam de ser mantida a temperatura, e são pneus que têm o wear, o desgaste grande, e até causam vibrações. O final do stint do Lance, por exemplo, é encurtado, não por performance, mas porque as vibrações estavam a começar a ser muito grandes. E essas vibrações é a borracha do pneu a desaparecer, e como usamos camber, desaparece muito mais por dentro do que por fora, e aquilo começa a não estar uniforme, a não ser um pneu direito, e começa a vibrar. E tudo isso é peso a desaparecer, somando tudo um quilito, não é? Como foi a Pirelli diz que aquilo que os pneus perdem de peso os quatro, ao longo de um grande prémio, anda à roda de 1 kg. O que é importante, não é? Mesmo nessas contas, acaba por ser importante. Estamos a falar exatamente do peso da desclassificação. Verdade que as equipas sabem isto com muito mais detalhe, mas também esse fator é importante. Inclusivamente o fundo, no caso do carro do Charles Leclerc, também tinha um desgaste muito grande. Estava quase no limite daquilo que é regulamentado e que acabou por motivar a penalização ao Lewis Hamilton. São gramas. Ok, mas ajuda, tudo ajuda. E por isso era aquilo que eu dizia. E o pick-up? E o pick-up também. Se calhar exato. não fez. Passou numa zona que não apanhou tanto pick-up da borracha como não era, e são ali mais umas 100 gramas que faltaram, tudo junto. Estavam abaixo do peso mínimo. Acabou. Agora, é interessante no caso do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton vem esclarecer no final que ele não usou a mesma afinação do sprint para o Grande Prémio. E foi atrás da afinação do Charles Leclerc, porque consideravam que a afinação do Charles Leclerc era melhor para o Grande Prémio. Na perspectiva de o Charles Leclerc tinha feito aquela afinação no Bahrein, numa das simulações do Bahrein, tinha usado o carro com aquelas características e tinha gostado e tinham partilhado a informação, e Lewis Hamilton, tinha achado que era o caminho certo a seguir. Depois acha que não era o caminho certo a seguir, mas se calhar essa afinação é uma afinação para o carro um pouco mais baixo. Neste Grande Prémio não há assim muitas passagens em cima dos corretores, mas quando há, eu estou-me a lembrar, por exemplo, a entrada da reta da meta do lado da corda e depois à saída, é violento. Aquilo passa-se lá de forma violenta. Não desgastará. A saída da 9 e 10. A saída da 9 e 10 também. Mas eu acho que não foi por aí. Não foi daquelas situações como vimos em Austin e em Spa, não. que as tu passas mais de barriga, não é? Passas mesmo de barriga em cima dos corretores. Sim. E se fosse para isso, os primeiros a serem desclassificados a olho, com o nosso famoso olhómetro, eram os Mercedes. Sim. Que desde sexta-feira, até na curva 1, tinham bottoming, raspavam, mas eles têm um sistema que funciona melhor e que, apesar de irem, que via-se linhas de fumo e linhas brancas a ficarem marcadas na pista, as tábuas deles estavam legais, mas vi mais os Mercedes a roçar com a barriga na pista do que os Ferrari, mas não deve ter sido uma... Também não, eu não sei se não me lembro de ler em que parte é que da placa, da tábua é que tinham sido 0,5 a menos. Foram nos apoios dianteiros, naquela zona foi dianteira. À frente, pois. E os Mercedes batem mais atrás. Ok, então assim já faz mais sentido. É as equipas a puxar, a andar no limite porque precisam disso
para se tentar aproximar da McLaren, que é quem está mais à frente. Mas isto abre aqui um bocadinho uma caixa de Pandora para os próximos grandes prémios. Pois, Já está tudo no limite do limite do limite, não é? Então, e até nas asas flexíveis Sim, e sim. em tudo e mais alguma coisa, mas é o último ano do regulamento, é normal, é absolutamente normal, E é a Fórmula 1. é giro, E é a Fórmula 1, é giro. Continuando, e agora que está explicado aquilo que se passou com Charles Leclerc, com Pierre Gasly e também com Lewis Hamilton, há grandes beneficiados com esta penalização, mas eu acho que antes de irmos a estes beneficiados, se calhar podíamos dar um saltinho também a George Russell e a Max Verstappen, o que fecham na terceira e quartas posições. O Verstappen no final tentou atacar ao máximo o George e ir buscá-lo, mas a verdade é que lá conseguiu segurar, porque também o Verstappen andou ali um bocadinho a se entreter com o Charles Leclerc. Sim, eu acho que o Verstappen fez uma corrida e ele próprio disse numa entrevista que eu não vou atrás do ritmo dos outros, porque eu sei que ritmo é que tenho que ter, vou no meu. E viu-se no início da corrida ele com os médios andou muito lento, ficou para trás dos dois Ferraris, ok que o arranque também não foi muito bem conseguido, mas ficou para trás e inclusive chegou a estar 4, 5 segundos atrás de Leclerc, que estava atrás de Hamilton, antes de haver a troca. Mas acho que Verstappen fez uma corrida ao ritmo que aquele Red Bull lhe permitia. Também porque trazia ensinamentos de sábado, não sei se concordas, em que tentou atacar Lewis Hamilton e de repente percebeu, eu se continuo neste ritmo, percebeu para domingo, se ia aquele ritmo tentar ir buscar o tal dos homens da frente, tinha mais a perder do que a ganhar. Sim, obviamente que ele tem que perceber, e sendo no mesmo circuito, obviamente que a temperatura depois baixou e tudo mais, mas ele percebeu, estiquei-me, tentei atacar, degradei muito os médios, especialmente à frente, e depois teve que se ver com Oscar Piastri e mesmo no final com Russell, salvo erro. Por isso foi levar esse ensinamento para domingo e começou a corrida com um ritmo muito aquém daquilo que eu acho que o Red Bull poderia dar ou que ele conseguiria extrair daquele Red Bull. Pois há outros pilotos que não conseguem extrair tanto dos monolugares, mas a verdade é que fez uma corrida, para mim, extraordinária naquilo que foi a gestão e no final ainda conseguiu ganhar uma posição a Leclerc no final e somou os pontos suficientes para se manter no segundo lugar do campeonato. George Russell também tinha dito numa entrevista que acho que fiz a melhor corrida da minha carreira na Fórmula 1 naquilo que foi o extrair o máximo do monolugar. Conseguiu extrair o máximo dos pneus, o máximo de performance e no final, se por acaso Norris tem mais um problema, ainda conseguiu o segundo lugar. Mas uma corrida imaculada por parte de Russell, que também passou um bocadinho despercebido durante toda a corrida e da transmissão, mas fez o trabalho dele, fez mais um pódio e acho que é o único... Ele e Norris é que são os únicos pilotos que têm 2 pódios nos grandes prémios, portanto. Sim, e acho que aconteceu. Não fosse a tal falha no sistema de travagem de Lando Norris, também o próprio tinha passado um bocadinho despercebido no final da transmissão, até porque aquilo na frente estava tudo mais ou menos resolvido. O Norris teve que mesmo de baixar o ritmo bastante. no final, porque a coisa começou-se a complicar. E o Will Joseph várias vezes avisou: prefiro terminar em segundo do que não terminar. Acho que o George Russell aí podia ter, se calhar, ou a Mercedes deviam-se ter apercebido um pouco mais cedo dos problemas que ele estava a ter. E quando se aperceberam já era tarde demais e também fiquei com a ideia que, estranhamente, o Mercedes era dos carros da frente, até porque tinha mostrado isso ao contrário na prova de sprint, mas com os duros se calhar tudo foi diferente, era dos carros da frente aquele que tinha maior desgaste dos pneus e aquele que nas últimas voltas não conseguiu, mesmo quando o Russell tentou ir buscar o Lando Norris, estar ao nível que já tinha estado anteriormente. O Lando fez aquilo que teve a fazer. A equipa não explica, diz que é uma fuga, não explica as razões da fuga e onde é que é a fuga. Fica a ideia que a fuga é mais interna e não tanto, vamos chamar, nas cabelagens, não é? de circulação dos óleos de travão, mas a equipa não explica, assume que era uma fuga. E o Lando começou, por exemplo, na curva número 14 a travar aos 300 metros, ao começar a fazer lift and coast aos 300 metros para tentar levar o carro até ao final. Ele próprio veio dizer depois que mais uma volta, mais 2 voltas e talvez não desse, e o erro podia suceder. E aí é a capacidade dos pilotos de lidar com as coisas quando não estão a funcionar a 100% e ter o mindset para imediatamente mudar tudo. O George Russell acabou por não conseguir lá chegar, mas faz uma corrida discreta e se calhar a melhor maneira de olharmos para a corrida do George Russell é exatamente para a boa corrida, é o facto de ter sido discreto. Fez o que podia fazer, não tinha ritmo para
os McLaren, os de trás não se aproximaram do Mercedes. Terceiro lugar, era aquilo que ele podia fazer. Nuno, Norris baixou mesmo ali muito o ritmo. Surpreende também depois o ritmo de George Russell e de Max Verstappen. É um Verstappen que está mesmo a extrair tudo o que este Red Bull tem para dar. Sim, eu acho que não há discussão para isso. Acho que Norris e Russell fazem boas corridas. O Russell fez uma corrida a Norris de há 2 anos atrás, que é andar ali no terceiro, quarto lugar, sem ninguém à volta e sem confusão, e marca pontinhos, e tem todo o mérito nisso. Isto não é nenhuma desvalorização, é fazer o que pode. Mas é daquelas corridas que lembram-se que há 2 anos Sim. havia corridas que nós nem víamos o Norris e ele no fim, puma, lá andava em terceiro ou em quarto. pontinhos, não é? 15, 17 pontinhos ou 16 que davam muito jeito e fazia corridas assim. O Russell está a fazer isso e acho que tem tido um excelente início de temporada. O Max, eu acho que temos que lhe dar todo o mérito e todo o valor, porque ele se calhar anda a fazer milagres com o quarto ou quinto carro da grelha. Eu sei que vocês acham e em geral o pessoal diz que estamos a exagerar e que aquilo não é assim. Mas olhando para os tempos de qualificação e olhando para o que os companheiros de equipa fazem, temos que admitir que o Max faz coisas incríveis com aquele carro. E é por isso que é 4 vezes campeão do mundo e é por isso que é o melhor piloto da atualidade, em termos na minha opinião. E acho que não é muito discutível. Tirando fanatismos e tirando as preferências, acho que toda a gente tem que olhar para as performances do Max como performances muito especiais. Se o Red Bull fosse bom, o Lawson, que não é pesudo, não ficava em último. Exato. É que o Lawson tem andado em último. Tudo bem, está com aquela cabeça toda afanada. Agora, mas já tivemos exemplos de pilotos com carros dominadores ou com carros bons que o companheiro estava na pole e eles estavam ali em quinto, sexto e eram criticados. Agora, não estamos a falar disso, aconteceu com o Pérez, o Sérgio Pérez. Chegou a acontecer com o Sérgio Pérez. E mais para trás. Mais para trás em anos. O Lawson é o último e longe do penúltimo, que isso ainda é mais complicado, não é? Sim, e que seja o último nas qualificações não é aceitável, mas eu entendo melhor. Mas nisso tu nunca tiveste, mesmo pilotos que tinham problemas na qualificação, não punham os pneus a trabalhar, coisas assim, do género, algumas limitações na velocidade pura do último décimo, e agora na Fórmula 1 para sair da Q1 é preciso mesmo estar ali nos últimos 2 décimos do limite do carro, de todas as equipas. Mas depois em corrida, com o Mercedes, com o Ferrari, com o Red Bull, vinham cá para a frente e acabavam nos pontos. O Lawson não sai lá atrás. Por isso é que aquele carro não é fácil de guiar. Não estou a dizer que seja o carro mais lento da grelha, que não é, mas não é fácil de guiar. E o que o Max faz, há que se lhe tirar o chapéu e depois tem momentos brilhantes. A ultrapassagem ao Leclerc e a luta com o Leclerc acho que foi muito boa. Foi o ponto alto da corrida para mim, em termos de espetacularidade. E há que lhe dar o mérito e ver até onde é que ele vai conseguir ir com este monolugar se eles não conseguirem resolver os problemas. Havia alguém a escrever com muita graça que se calhar a melhor ajuda que podiam dar ao Max na luta pelo campeonato era mudá-lo para a AlphaTauri ou para Racing Bulls. Para os Racing Bulls. E se olhares para a qualificação, pôres um Tsunoda e um Adjar ali no top 5, 6, o carro não pode ser mau. Mas depois a Racing Bulls depois em corrida comete erros e atira os seus pilotos lá para trás. Mas vão deixar de cometer. Tem-lhes corrido mal, tem tido algum azar também. Mas o carro anda. E com o carro a andar vais ver que em breve vão fazer um brilharete e vão marcar muitos pontos. Então, porque o carro está competitivo. Estás a dizer que mais vale o Tsunoda, porque agudiza-se cada vez mais a possibilidade do Tsunoda saltar para a Red Bull e trocar com o Liam Lawson. E até já há outra teoria de que afinal o Lawson pode mesmo saltar fora da Red Bull e que a Racing Bulls vai pedir emprestado o Franco Colapinto. O Franco Colapinto é mesmo a última Coca-Cola do deserto. Está sempre em todo lado. Está sempre em todo lado. Se calhar o melhor... Mas espera aí, vão pedir emprestado a quem ele já está emprestado. Sim. Vão pedir emprestado à Alpine, que entretanto foi pedir emprestado à Williams. Eu acho que faz sentido. Bora aí. Por isso, se calhar mais vale o Tsunoda, por muito que queira aparecer em Suzuka de Red Bull,
Eu Já acho que não fica quer. quietinho. Não, eu acho que ele não quer. Acho que ele não quer. Eu acho que não quero. Acho que ele está bem Não. onde está. Não. Mas se calhar era giro pôr o Não. Max lá. Isso era Exato. engraçado de ver. Isso era giro. Mas a acontecer a troca com o Liam Lawson. A acontecer. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que não vai acontecer. Eu Pronto. também acho que não. Quem andou a passar pelos pingos da chuva... Olha que eu acho que vai. Achas já? Oh. Não, mas não em Suzuka. Não em Suzuka. Mais à frente. Lá. Em Já Sainz. burburinho? Já burburinho. Onde há fumo, há fogo. No paddock. Exato. Não, o que há mais no paddock é burburinho. Tá bem. Sim, mas há muito que não, há muito sem lógica. E este, Sim, claro. este claro. começa a ser mais pesado. E já, eu acho que já houve algumas declarações a prepararem o terreno. Agora, não acho que seja correto, mas parece-me que o Lawson não está em bons lençóis, não é? Mas, Oh, Nuno, mas e achas, pode ter esse problema, não é? achas que, Pode ser. achas que a acontecer acontece só para este grande prémio de Suzuka ou é uma coisa para acontecer pelo menos até o meio da temporada? Não, isso. Esta troca. Não vamos andar a fazer Sei lá, trocas de eu já grande espero prémio. Não pode. Eu já até espero porque não tudo. pode, é ao limite. Eu já espero tudo ali. Sim, não, a questão é se ele perder a possibilidade de continuar, se passa para a AlphaTauri ou se fica mesmo de fora. Pois, eu nesse, Se é que isso vai acontecer, não eu é? nesse Agora, cenário eu até acho que voltamos há um mês e pouco atrás, quando fizemos um dos nossos podcasts, todos dizíamos que quem merecia lá estar era o Tsunoda. Mas se isso acontecer, olha, dou-nos razão com atraso. Exato, mas eu nesse cenário até dizia, se fosse o Lawson, dizia, metam-me já na Racing Bulls para tentar salvar aqui a minha imagem e tirar algum pontinho. Pois, Que é uma coisa que na Red Bull tem sempre muito em conta, é a imagem dos pilotos. Não, mas e deles próprios, porque isto não lhes fica bem. Obviamente. Não é? Eu acho, não fica nada bem. Agora, vamos lá ver se é o troca por troca, se é o Super Sub, Super sul-americano, ou se ainda metem o Isawa também, ou Sim. não, o outro, Lindqvist, sim, também é, não é? Lindqvist. O Isao, E o outro reserva que estava lá, que também foram filmar, já é de esperar tudo. Agora, aquilo parece ser um lugar, como é que se diz? Malfadado, não é? Não há quem mal se sente lá e que se frequentado. aguente. Mal frequentado. É que desde... Mal frequente, É que isto é mesmo- azarado. Agora, não sei, se calhar ainda vão telefonar ao Ricardo também. Isto mesmo... Ou Pérez? O Pérez acho que não quer ir. O Pérez ri-se O todos Pérez é os quem dias. fica melhor nesta situação. Exato, eu exatamente. acho. Não Exatamente. se está a rir porque não gosta que isto aconteça a nenhum companheiro. Mas para o lado dele, fica provado que afinal ele não era assim tão mau e que se calhar o outro é que é um extraterrestre. O Pérez está-se a rir sem mostrar os dentes. Mas Está descansadinho, mas mesmo para a sua autoconfiança. Sim. Não é? Sim. É que depois isto mesmo para a imagem e eu não tocava nesse ponto, é que mesmo para a imagem da escola de formação de pilotos da Red Bull, que é a Qual escola de responsabilidade, formação de calma, pilotos? que é a responsabilidade do Dr. Helmut Marko, desde Max A Verstappen, escola de trituração de pilotos. pronto, é que desde o Max Verstappen, Mas o Max não foi deles. Essa é que é a questão. Essa é exatamente a questão. O Max caiu lá de paraquedas e não foi formado lá. Depois é um piloto Red Bull, verdade. Mas Prema. não foi. Sim, mas não é da escola Red Bull. Não é da O único- escola Red o- Bull. Se tu quiseres dizer, dizes depois do Seb e depois do Ricardo e mesmo esse. Uhum. Mas É relativo esses é que são mesmo. os pilotos que saíram dali. Exatamente. E o Sainz, pronto, o Sainz também O Sainz, foi sim, acompanhado pela O Red Bull Dr. Marco durante gosta de fazer muitos experiências. Se quer agora experimentar com o Franco Lapinto aquilo que fez com o Verstappen, acredita que é um piloto que cai de paraquedas dentro da Red Bull e anos. que Alguma vai sair. vez. Mas Não há é. alguma comparação? Não há. Mas ele pode pensar isso, não é? Tá, ok, mas isso então. Agora que aquilo é Isso uma era- máquina de triturar pilotos, e agora há mais um jovem, não sei inglês, acho que ele é inglês, que já querem pedir autorização para ele fazer os FP1s, mesmo não tendo os pontos necessários para os fazer. Eu já acredito em tudo, já acredito. Não é Lindblad, é Lindblad que ele se chama. É limbado, ok. Lindblad. A ver, vamos, as cenas dos próximos capítulos. Quem andou entre os pingos da chuva foi Esteban Ocon. Quase não o vimos também na transmissão, tirando aquela ultrapassagem grande. fantástica. É grande. Tirando aquela ultrapassagem fantástica que faz na travagem para a curva número 14, foi até à relva. E o Ocon é um dos pilotos que beneficia também com estas desclassificações de Lewis Hamilton e de Charles Leclerc, porque de sétimo sobe para quinto. Nuno, e aqui vou ter mesmo que começar por ti. Foi um fim de semana
se não perfeito, praticamente perfeito para a Haas. Sim, e esquecendo aquela história do driver of the day, Nem ele não é? percebeu, nem ele percebeu. Tu não viste Nem a ele comunicação, percebeu e não teve viste a a sua comunicação piada, do driver of the teve a day. sua piada. Sim, teve a sua piada e demonstra que é um miúdo com dois dedos de testa. Mas os pilotos do dia, se não fosse o Piastri, tinha que ser o Ocon ou o Berman. Acho que aí não tem que haver discussão. Fizeram uma corrida extraordinária e mostraram muita capacidade de resolver problemas, porque a Haas era claramente a última em Melbourne e aqui, desde sexta-feira, que andaram. E o Berman fez uma boa qualificação, o Ocon teve um problema na sprint quali, mas andaram sempre bem. E depois o Ocon faz uma corrida fabulosa e tem um resultado extraordinário, mesmo sem as classificações já era um resultado extraordinário. E eu tive a oportunidade de falar com ele a seguir a Melbourne e eles estavam muito perdidos e ele logo na sexta-feira disse, aqui já está melhor. Eles mudaram qualquer coisa no fundo do carro que imediatamente teve um resultado muito positivo e voltámos a ter a Haas normal, onde estava no final da época passada. E era isso que todos esperávamos, não esperávamos aquele descalabro de Melbourne, mas ambos os pilotos fizeram excelentes corridas. O Ocon faz uma corrida perfeita, na minha opinião, e a melhor corrida tendo em conta o carro que tem e de onde partiu, a melhor corrida do fim de semana. O Berman arrisca na estratégia, tal como tinha arriscado o Lance. Depois chega ali um momento que não consegue ganhar posição em pista e eles mandaram-se. Fizeram ali uma roleta russa em parar e tentar fazer o undercut e rezar para que os médios aguentassem 30 voltas em bom ritmo. E aguentaram, e isso não é só sorte, isso também foi claramente mérito do piloto. Tem ali um bocadinho de sorte no momento em que mal sai da box consegue passar logo o Gasly e ficar com ar livre, e depois geriu muito bem e fez uma ótima corrida para um semi-rookie e tem pontos muito merecidos, acho. Tiro o chapéu à Haas porque fizeram uma recuperação muito boa. Agora vamos ver se isto é consistente ou se vão andar o ano inteiro assim para cima e para baixo, mas acho que não, acho que eles conseguiram resolver se calhar ali alguns dos problemas que tinham em Melbourne. Eu acho que só para... Eu acho que o Berman, em relação ao ritmo de corrida, eu acho que ele teve 20 voltas muito boas e depois aquelas últimas 10 foi quase a sobreviver, se bem que um bocadinho ajudava. Sim, mas no fundo a sobreviver, mas o que ajudou foi já quase ninguém conseguiu ultrapassar, é um circuito difícil também de ultrapassar, e isso ajudou, sim, mas fez o trabalho dele, ultrapassou com já estavam todos a poupar. Naquele momento já estava tudo a poupar e já estava tudo contente com os pontos que tinham. E isso ajudou, mas mérito deles. No risco de fazerem o undercut ao Lance e irem para 30 voltas de médio, que já era esticar a corda e resultou. E com ataque pelo meio, porque ele a determinada altura ainda teve de fazer ultrapassagens. Foi logo no início. Foi isso, foi chave não para comprometeu, eles, mas não comprometeu os pneus, mesmo logo de início. Não? O Berman faz a sua paragem à volta 26, não prolongou tanto o stint como o Lance, e já vamos ouvir também o Nuno. O Lance estava de duros, fez 37. E o Berman também. E o Berman também, sim. O Lance fez um stint de 37 voltas, o que foi, sem dúvida alguma, incrível. E é outro dos pilotos que também beneficia destas penalizações, mas aí já o Lance tem também a benesse, se assim poderemos dizer, da penalização ao Pierre Gasly, porque tinha sido o piloto, tinha ficado colocado imediatamente atrás do Gasly. Fim de semana perfeito para a Haas. Na Williams continua aqui um bocadinho um Alex Albon a entregar e um Sainz ainda aos papéis, por assim dizer. Sim, eu acho que o Albon fez uma corrida boa. Ele comenta que houve ali um erro de certa altura, não sei se foi estratégia, se foi manter muito tempo aqueles médios, porque depois viu-se que o undercut fez efetivamente alguma diferença. Não sei se era esse erro que ele se referia, mas fez uma corrida boa. Se calhar daria para ficar no melhor dos outros, digamos assim, se calhar à frente do Ocon se tem feito uma estratégia ligeiramente diferente, mas acho que foram bons pontos para ele. E tocando aqui na Williams como um todo, o Sainz ficou um bocadinho aquém, beneficiou das penalizações das classificações e somou pontos também pela primeira vez com o Williams. Somou um pontinho. Sim, mas esperava-se mais de Carlos Sainz, isso tem que se dizer. Ele é o primeiro a dizer que as coisas não estão a correr como ele esperava e que tem de evoluir, e há qualquer coisa que ainda não... O conjunto ainda não casa, ele e o carro ainda não casam.
vamos ficar à espera de cenas dos próximos capítulos. Acho que de qualquer forma a Williams estará um bocadinho desiludida por ter perdido para a Haas, porque ficava a ideia, e o Nuno poderá confirmar, até porque Aston Martin não estaria à partida naquela luta, mas ficava a ideia que o Williams e os Racing Bulls iriam dividir a posição de melhor carro do segundo pelotão. Por razões diferentes acabaram por não chegar lá, e acabou por ser a Haas, quando ninguém estava à espera, a tirar partido disso para terminar e marcar muitos pontos. É que estes pontos lá do segundo pelotão, qualquer quinto lugar vale muito dinheiro neste segundo pelotão. O que nos leva a não sei se concordam, mas parece que nós chegamos aqui a arriscar, poderíamos ter 3 pelotões, aqueles que lutam lá à frente pela vitória, depois aquele pelotão do meio em que se incluía a Williams, a Haas, e depois havia o outro pelotão onde Mais dizíamos atrás. bem, mais atrás, a Haas não era a Haas, Racing Bulls. E depois tínhamos o outro pelotão, e a verdade é que nesta altura, Nuno, e esta corrida, apesar das desclassificações, fica essa ideia que voltámos a ter 2 pelotões, sendo que depois há a tal questão que tu falas em termos de qualificação, que é, está tudo muito, muito próximo, e passar ao Q2 ou ao Q3 é mesmo por aquela diferença mínima. Exatamente. Eu acho que o que se viu neste grande prémio, e ainda falta todos trazerem evoluções e chegámos principalmente à temporada europeia, mas eu acho que há 2 pelotões, há os 4 primeiros e depois os outros está tudo misturado, porque se nós virmos, apesar dos Racing Bull terem estado muito bem em qualificação, depois tiveram mais problemas em corrida, mas misturar sprint e corrida sprint e a corrida, a qualificação principal e a corrida, eu não sei dizer a ordem das equipas, porque numa qualificação os Sauber tiveram à nossa frente, por exemplo, noutra foi o Ocon e o Berman, depois o Sauber em corrida, não teve muito bem, o Bortoleto, apesar daquela pionaça, depois tem um ritmo incrível. Eu acho que está muito misturado e está muito competitivo. Aqueles pontinhos e com as desclassificações, não há dúvida que os grandes beneficiados são o Lance e o Sainz, porque esses não iam marcar pontos e acabam por marcar ali uns pontitos. Os outros já marcavam pontos, só ficaram ainda foi com mais pontos. Mas os grandes beneficiados são o Stroll e o Sainz, e são pontos que sabem a ouro, porque não vai ser nada fácil pontuar em corridas normais, ou para se conseguir um ponto têm que ser corridas perfeitas e grandes lutas. E o Lance faz uma corrida extraordinária, apesar de acabar em 12º na pista, porque fez funcionar aquela estratégia que era um pouco arriscada e, por um lado, conservadora, porque sais duros, mas não era nada conservadora porque abria a janela para todas as possibilidades, e foi muito da corrida dele que deu a indicação e do ritmo dele que deu a indicação ao resto das equipas. Mas aquele segundo pelotão, eu não sei dizer nem onde é que a Aston Martin está. Às vezes acho que está em último e outras vezes acho que está à beira do top 10. E isso sou eu que sei o que é que nós temos. E às vezes de um treino para o outro. Né? Sim, porque as diferenças são mínimas e acaba por ser, às vezes, pôr a volta limpa, ter uma boa outlap, a preparação. A grelha está tão apertada. A Alpine, que andou extraordinariamente bem em Melbourne, na qualificação aqui não andou nada, entre aspas, e depois o Gasly acaba nos pontos. Sim. E faz uma boa corrida por isso, também. Faz uma boa corrida. O Gasly faz uma muito ótima boa corrida. Uma ótima corrida. Sim. Por isso é interessante de ver, e vamos ter que esperar mais tempo. Eu peço desculpa que aqui a minha câmara está também a abanar, apesar de eu não me estar a mexer. Vamos ter que esperar para ver a real ordem, e se não conseguirmos ter conclusões sobre essa ordem, vamos ter uma luta pelo último ponto, porque 4 carros têm que chegar às 8 primeiras posições. Aquela posição entre o 9º, 10º e 11º vai ser uma batalha muito grande. Nós este fim de semana, a sermos mauzinhos, dizíamos que havia 4 equipas e que o Lawson era a 11ª equipa, e depois o resto estava ali tudo baralhado. Mas isto não vai ser sempre assim, e quando os 8 primeiros lugares estiverem claramente atribuídos, a luta pelo segundo pelotão vai ser muito dura e muito interessante. Acaba por dar-nos quase para fazer um fecho neste podcast, que é, nós começámos a falar
ou quase começámos a falar no risco que cada uma das equipas tem de ter para poder ser competitiva lá à frente, mas o risco Lá atrás também. é exatamente, se calhar, às igual. vezes até mais. Deixa-me Até mais. Deixa-me só ir É aqui a que uma é questão um. do risco. Nuno, fiquei com a ideia daquilo que estavas a dizer, de que esta estratégia do lance fazer apenas uma paragem era algo que já estava pensado e que não foi ao longo da corrida que se pensou nisso, ou foi? Depois de perceber que Foi durante a corrida, não, Foi durante a ele ia corrida. sair para duas. Para duas. Ele ia Simplesmente sair para tinha duas. mais abertura para estender ou não, começando com Exatamente, e por isso é que saíram os dois pilotos, como o João Amaral tinha perguntado no pré-corrida, por isso é que separámos os dois. Ia um para 3 e o outro para 2, possivelmente uma, e o outro ia para 3, possivelmente 2, quase impossível uma. Porque tem que se ir buscar, quando não tens uma McLaren, tens que ir ser criativo, e parte da criatividade era sair duros, e quando aquilo começou a aguentar, e até havia a possibilidade de chuva, houve um momento que se os pneus não começassem a ter aquela pouca, deixaram de estar uniformes e aumenta o risco de um rebentamento, nós íamos até um safety car ou até à chuva, porque era a maneira de pontuar. Sim. Na frente, Lando Norris com 44 pontos, Max Verstappen está na segunda posição com 36 e depois cabem outros dois pilotos na casa de 2 segundos, Russell e Piastri, 2 pontos. Russell com 35, Piastri com 34. Está tudo mais do que em aberto. McLaren já que já tem uma vitória de vantagem no campeonato de construtores. Está tudo claramente em aberto para aquilo que vão ser as próximas 3 corridas. Nós cá estaremos, não esta quinta-feira, na quinta-feira seguinte, imediatamente antes do Grande Prémio do Japão, para fazer a antevisão a esse Grande Prémio do Japão. Vai ser o primeiro de 3 consecutivos, Japão, depois Bahrein e depois também Arábia Saudita. Nuno Pinto, obrigado pela tua participação. Foi um gosto ter-te connosco nesta edição de análise ao Grande Prémio da China. Obrigado, Henrique. Obrigado, João Carlos. E bom descanso, porque isto é uma semanita que precisamos todos. Sobretudo para tentarmos acertar os fusos horários, nós que ficamos em Portugal, mas o Nuno também sofre e muito com estas mudanças que vão acontecendo ao longo da temporada. Foi um gosto ter estado na tua companhia. Um abraço e um ótimo descanso. É uma semaninha só e depois regressa à Fórmula 1.